Olá, sejam todos muito bem-vindos nesse espaço, nesse lugar em que buscamos conhecer mais e melhor o cristianismo redivivo, o cristianismo moderno, o cristianismo que é o consolador prometido por Jesus. Esse consolador que vem nos esclarecer a respeito da nossa origem, da nossa destinação, e nos faz refletir sobre o que estamos fazendo aqui. E nos alerta para a importância de considerarmos que cada escolha nossa, cada ação tem uma resposta da vida. Então, nesse fato, podemos observar o peso da consequência. E isso nos leva a acreditar que quanto mais conscientes formos, quanto mais moderados em nossos impulsos, quanto mais desenvolvermos o autogoverno, o autoconhecimento, através da autoeducação, da educação dos nossos sentimentos e emoções, mais teremos a oportunidade de avançar com agilidade, com leveza em nossa jornada evolutiva, que é para isso que aqui estamos, para desenvolvermos, para realizarmos essa evolução que começou lá atrás, no princípio, quando ainda éramos simples e ignorantes do saber. Com o passar do tempo, das décadas, dos séculos e dos milênios, hoje já podemos considerar que avançamos nessa jornada. Já compreendemos mais e melhor o sentido da vida. Já podemos de nós mesmos oferecer o nosso contributo pessoal para a coletividade a qual pertencemos. Porque conhecemos já os ensinos de Jesus, procuramos nos adaptar a eles, conhecemos já as leis divinas, sabemos que o amor, a justiça e a caridade resume todas as outras leis, e é por isso que nós nos indignamos com a injustiça, nos indignamos com a corrupção, nos indignamos com os fake news, nos indignamos com todo o desvio do bem. Por quê? Porque o bem é regra imutável do Criador. E só sofremos quando desviamos-nos do bem. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez registrar que o homem só é infeliz quando se afasta das leis divinas. Só sofre quando se afasta da lei divina. Então, se nós observarmos essa afirmação, veremos que a nossa humanidade terrena, toda ela, é sujeita a sofrimentos, a dores. Então, somos uma raça humana, uma família humana de aprendizes que ainda não soubemos avançar com leveza, com rapidez, com agilidade, porque vamos e voltamos, progredimos aqui e regredimos ali. Muitas vezes deixamos o bem pelo ilusório, por aquilo que é não perene, que é transitório. Então, nós somos aprendizes, erramos e podemos consertar, aí está o consolo, podemos nos redimir, podemos recomeçar. E é isso que temos feito através dos tempos. Temos nascido, morrido, renascido e remorrido muitas vezes. Mas, nesse processo, temos
desenvolvido o nosso entendimento, dilatado a nossa consciência. E procuramos, com certeza, todos nós, avançar para a frente e para o alto, porque é isso que nos confere felicidade, alegria de viver. E também a liberdade, que está muito intimamente associada à responsabilidade. Então, quando nós somos comprometidos com o nosso dever, com o dever de pessoas, de seres humanos, que nos sensibilizamos com a dor do nosso semelhante e procuramos ajudar, quando nós cumprimos as nossas tarefas no ambiente em que fomos situados, como pais, como irmãos, como amigos, como profissionais, como trabalhadores, ou como elemento da coletividade, zelando pelo bem-estar de todos, estamos com certeza avançando em nosso progresso espiritual e moral. Então, há dois tipos de progresso: o progresso intelectual, tecnológico, material, e o progresso moral. Então, é preciso cuidar dos dois tipos. Temos avançado tanto materialmente, quanto intelectualmente, quanto tecnologicamente, porque isso nos faz constatar que estamos mesmo sob o jugo das leis divinas, que é o meio pelo qual Deus se faz presente entre nós, com toda a sua misericórdia, com toda a sua providência e solicitude. Temos tido cada vez mais qualidade de vida material. Não nos faltam livros, instruções, técnicas. Não nos faltam remédios, médicos, hospitais. Não nos faltam serviços para dignificar a nossa qualidade humana. O que tem faltado é um pouco mais de vontade e de esforço da nossa parte, para que nós possamos realmente avançar um pouco mais no entendimento desses ensinos libertadores do nosso mestre, que é guia e modelo de toda a humanidade. Quando nos fala, amai-vos uns aos outros, muitas vezes deixamos de amar. Quando ele nos convoca a buscá-lo, a todos nós que estamos aflitos e oprimidos, e nos colocarmos sob o seu jugo, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, mas esse jugo é amor. Quando ele nos convoca a perdoar incondicionalmente, quantas vezes sejam necessárias, ele está mostrando para nós a importância da benevolência, da tolerância, do perdão, da verdadeira caridade. Então, Jesus, que é esse mestre amoroso, ele não só falou e ficou atrás de uma mesa, escrevendo e ensinando só com palavras. Ele testemunhou, exemplificou, que é o jeito eficiente, eficaz, de tocar o coração das criaturas. Nós, cristãos, somos convocados pela vida a realizar esse feito, a termos um jeito de ser detalhadamente escolhido para refletir o nosso mestre, guia e modelo, Jesus. Dessa forma, então, procuremos todos, cada vez mais, entender que Jesus veio para nos conduzir ao Pai, para nos ajudar a desenvolver o hábito de pensar, de refletir e de realizar o nosso melhor, cumprindo os nossos deveres, buscando como Ele
que dizia: eu e o Pai somos um. Buscarmos fazer a vontade de Deus, nosso Pai. Então, colherás apenas aquilo que semeares. Ninguém vai ser punido ou será castigado ou terá que responder pelos erros dos outros. Você só sofrerá aquilo de que você necessitar sofrer. E sempre é uma medida pedagógica. Não é castigo, não é punição. Deus não nos castiga. Ele, ao contrário, oportuniza para nós, tantas vezes quantas sejam necessárias, a chance de recomeçar, de repensar os nossos pontos de vista, de alcançarmos o entendimento e a oportunidade de fazer melhor. Então é por isso que aqui estamos repetindo o curso. De novo na Terra, essa terra abençoada, tão bonita, e que em que nós nos maravilhamos de ver o céu azul, o colorido das flores, o canto dos pássaros, a diligência de tantos irmãos nossos que nos ajudam, que oferecem a própria vida e toda a sua energia em favor de nós mesmos. Como, por exemplo, Allan Kardec e Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que dedicou 11 anos da sua vida material, porque antes, na erraticidade, ele já tinha feito um grande preparo. Ao assumir essa missão, ele, com todo zelo, critério, cuidado, deixou para nós esse legado luminoso que nos orienta. Mas, se ficar fechado na escrivaninha, não resolve. Devemos buscar, ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Ler pausadamente, cuidadosamente, prestando atenção no que Jesus está nos ensinando. Porque o Evangelho, organizado, codificado por Allan Kardec, é o mesmo de Mateus, João, Lucas e Marcos, só que retirado as partes que dizem respeito à moral, em que não cabe nenhuma contradição. Então, é uma riqueza. E ali dentro há todas as explicações necessárias, as interpretações dos espíritos evoluídos que ajudaram a desenvolver esse projeto da doutrina espírita, que vem no tempo certo iluminar a humanidade. É uma preciosidade, é um tesouro, e que muitos de nós negligenciamos. Essa doutrina, que é o Consolador prometido, que é o cristianismo redivivo, ela se funda em um tripé. Ela é religião, ela é filosofia e ela é ciência. Então, se queremos saber um pouco mais a respeito do relacionamento entre os dois mundos, o mundo visível e o mundo invisível, o mundo material e o mundo espiritual, devemos estudar o Livro dos Médiuns. Se queremos saber sobre os milagres de Jesus, se queremos saber a criação, todas as etapas ali desenvolvidas, podemos ler a Gênese. Se queremos saber da nossa destinação após o desencarne, como é que estamos lá, esse espírito, nesse nível de maturidade, então vamos estudar o céu e o inferno. Para a gente entender
Porque muitos espíritos nas sessões mediúnicas dizem do seu sofrimento, da sua dor, e quanto estão ainda resistentes a uma mudança, a uma transformação. Então nós podemos estudar através dos relatos registrados em O Céu e o Inferno sobre o que acontece com os espíritos penitentes, os espíritos não arrependidos, os resistentes no mal, e o que acontece com aqueles que se tornaram já mais flexíveis, capazes de entender todo o processo e o ciclo da vida. É uma riqueza a doutrina dos espíritos, detalhada e interpretada, mostrando o sentido dos ensinos de Jesus que não puderam ser esclarecidas ao tempo do Mestre, porque a nossa cabeça ainda era muito rude. Mas hoje já podemos entender mais e melhor em relação à reencarnação, por exemplo, em relação às penas, que não são penas eternas, porque o inferno de Dante, aquele inferno do fogo eterno, a punição eterna não existe. Porque a nossa concepção de Deus hoje, depois de Jesus e depois da doutrina dos Espíritos, é outra. É uma concepção de Deus Pai, Deus misericordioso, Deus inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Deus próximo de nós, que tem no nosso coração seu registro. Nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá, afirmou Jesus. Então não há penas eternas. Não há inferno como o inferno de Dante. Não. Há ainda espíritos involuídos, espíritos resistentes, espíritos que gostam de praticar o mal. Mas eles também, um dia, se cansarão dos sofrimentos advindos da prática do mal, do desvio da lei de Deus, e retomarão um outro caminho, uma outra atitude. Então, busquemos focar na importância das nossas motivações e ações. Pensar no nosso poder de escolher isso ou aquilo, por causa da nossa prerrogativa do livre-arbítrio. Pensemos nisso. Que Jesus, então, nos ampare, nos abençoe e nos conduza no caminho luminoso da liberdade, da plenitude, da verdadeira felicidade. Gratidão a todos.